Bem-vindo ao curso Info de Excel 2007. O Excel, para o Windows, completa 20 anos em 2007. Nesse longo período, o programa ganhou recursos na mesma proporção que conquistou adeptos. Hoje, é um produto onipresente nas empresas e em significativa parcela das residências. Ao mesmo tempo, o Excel mantém a posição do software mais completo de sua categoria. Integrante da suíte Microsoft Office, o Excel, assim como os outros principais produtos do pacote, Word, PowerPoint e Access, passou por profunda mudança de interface, talvez a maior desde o surgimento do produto. Para imaginar a extensão dessas mudanças, basta olhar, lado a lado, a área de trabalho do Excel 2003 e a do Excel 2007. As diferenças são de fato muito significativas. Por isso, este curso Info se baseará no trinômio interface, novas funções e soluções práticas. No primeiro termo do trinômio, vamos apresentar os elementos-chave da interface do Excel 2007. Essa apresentação interessa ao usuário novato e também ao veterano das planilhas de cálculo. O segundo termo compõe-se de itens novos ou aperfeiçoados para a versão atual. O termo final reúne soluções de problemas no Excel. A rigor, essas soluções estão presentes tanto na segunda como na terceira parte do trinômio. Isso porque a própria apresentação dos novos recursos envolve o desenvolvimento de pequenas aplicações. Agora que você já conhece o esquema proposto para o curso, passe ao primeiro capítulo para ter uma visão geral sobre a interface do Excel 2007. Durante muitos anos, os aplicativos do pacote Microsoft Office tiveram praticamente a mesma interface. Assim como ocorreu com o Excel, os programas ganhavam novas funções, mas mantinham a mesma cara. O padrão era, no alto, a barra de menus. Logo abaixo dela, as barras de ferramentas. Por fim, vinha a área de trabalho. Em boa parte dos casos, se você abrisse um comando, era levado para uma caixa de diálogo a fim de escolher novas opções. No Office 2007, esse esquema mudou.
Logo à primeira vista se percebe: os menus e as barras de ferramentas deram lugar às guias, espécie de abas ou orelhas, e à faixa de opções. Mas muitas outras coisas que não estão à vista também se modificaram. Vamos examinar cada um dos principais elementos dessa nova interface. Comecemos pelas áreas mais óbvias, que são as guias e a faixa de opções. Os títulos das guias localizam-se onde antes ficava a barra de menus. Porém, não há mais menus. Quando se clica numa guia, abre-se a correspondente faixa de opções. Observe que os nomes das guias não têm nada a ver com os antigos títulos dos menus. As faixas de opções foram definidas com a ideia de juntar, num mesmo lugar, os comandos que atendem a tarefas afins. Um exemplo. Em layout da página, você tem todos os comandos que definem o visual da planilha. Temas de formatação, cores, fontes, margens, orientação do papel, plano de fundo. Qual a vantagem em relação à velha interface? Antes, esses recursos todos já existiam, mas estavam espalhados em vários menus. A nova disposição parece mais lógica e mais organizada. Segundo a Microsoft, as mudanças objetivam reduzir em até 30% o número de cliques para realizar as mesmas tarefas. Observe que a faixa de opções é dividida em grupos. Em cada grupo, os comandos também guardam algum parentesco entre si. Veja também um detalhe gráfico. Quando você redimensiona a tela do Excel, os grupos de comandos acompanham o tamanho da janela. Quanto maior o espaço disponível, ou seja, telas maiores, melhor a visualização. Note também que cada comando exibe um texto ou informação visual explicando o que ele faz. Outra novidade é a barra de acesso rápido, localizada no lado esquerdo da barra de título. Nessa barra, você encontra os comandos administrativos mais comuns. Inicialmente, só estão disponíveis os botões de salvar, desfazer e refazer. Mas você pode clicar na seta de personalização e ver outras opções. Clique numa delas, por exemplo, em Novo, e o comando passa a fazer parte da barra de início rápido. O comando de ajuda continua na tecla F1 ou no botãozinho à direita da linha de guias. Ao lado esquerdo da barra de acesso rápido, encontra-se o novo botão Office. Ele abre uma caixa que corresponde mais ou menos ao que era o menu Arquivo. O botão Opções do Excel dá acesso à caixa de diálogo Opções. Todas as principais configurações de arquivos estão agora nessa janela. Passemos ao rodapé da tela.
Aqui, o grande destaque é o botão deslizante de zoom, que redimensiona a visualização da planilha. Mas não é só. Clique com o botão direito do mouse no rodapé. Esse menu define os controles que aparecem na barra de status. Você pode, por exemplo, desativar a exibição do controle deslizante de zoom. Vamos agora olhar com mais atenção para as guias e as faixas de opções. A guia Início contém os principais itens de formatação. Os grupos especializados de comandos dividem-se em formatação de fonte, alinhamento, número, estilo, células e edição. Embora se trate de uma nova organização dos comandos, para quem já trabalha com o Excel, não há nenhum grande estranhamento. Os comandos são conhecidos e apresentados de forma bem mais clara. A guia Inserir reúne comandos para incluir itens externos na planilha. Aqui estão recursos para inserir ilustrações, gráficos, links e itens de texto. Além disso, há comandos para a criação de tabelas dinâmicas. Vamos aproveitar o grupo Ilustrações para mostrar outra característica das guias. Vamos incluir uma imagem na planilha. Clique em Imagem e surge a caixa Inserir. Escolha o arquivo desejado e clique em Inserir. O que ocorre na faixa de opções? Como a figura está selecionada, a guia ativa passa a ser Formatar, que inicialmente nem estava visível. Essa guia oferece recursos específicos para a edição da imagem. Outro item novo. Sempre que há um painel como este, não é preciso aplicar um recurso para ver o resultado. Basta passar o ponteiro do mouse sobre o efeito para ter uma previsão do que ele faz. Só é preciso clicar na opção já escolhida. Abra o painel e veja que há ainda mais alternativas. Tire o foco da imagem e as guias voltam ao normal. Confira outro detalhe agora com uma imagem e um objeto de desenho já no documento. Selecione a imagem. Aparece a guia Formatar. Acima dela, veja a subguia Ferramentas de Imagem. Clique nela para exibir aquela faixa de opções que você já conhece.
Agora, clique no objeto de desenho ou forma. Outra vez, surge a guia Formatar. Só que a subguia é Ferramentas de desenho. Observe, é outra subguia. Clique nela. O que acontece? Aparece outra faixa de opções específica para objetos de desenho. Portanto, o sistema de guias e faixas é móvel e se adapta aos contextos de trabalho. Na guia Layout da página estão todos os comandos relativos à edição de margens, tamanho e orientação do papel, títulos, cabeçalhos, etc. Na guia Fórmulas estão todas as opções de cálculo, desde as funções até a auditoria de fórmulas. Vale observar que algumas funções aparecem em mais de uma guia. Exemplo: a autossoma está aqui e também na guia Início. Isso ocorre por uma questão lógica. Na guia Início ficam os comandos mais comuns. Então, a autossoma precisa estar lá. Do mesmo modo, a autossoma é uma fórmula. Portanto, precisa aparecer na guia Fórmulas. A aba Dados tem 5 divisões: obter dados externos, conexões, classificar e filtrar, ferramentas de dados e estrutura de tópicos. Enfim, estão aí reunidos os comandos do Excel que trabalham com dados. Vem a seguir a guia Revisão. Ela incorpora os recursos para correção de texto, inserção de comentários e proteção dos documentos. A última guia da visualização comum é Exibição. Ela corresponde, grosso modo, ao antigo menu Exibir. De fato, contém os recursos desse menu e vários outros. Vale observar que os comandos para gravar macros estão aqui. Vale lembrar que os comandos de teclado do Excel 2003 e anteriores continuam válidos no 2007. A propósito, se você quiser saber como acessar as guias pelo teclado, acione a tecla Alt. O Excel mostra as letras que você deve acionar para acessar os comandos da barra de acesso rápido e das guias. Outra observação importante: se você acha que a faixa de opções ocupa muito espaço, clique na linha de guias com o botão direito e ligue o comando minimizar a faixa de opções. Pronto, ela sumiu. Nesse caso, os comandos só reaparecem quando você clica numa guia. Os formatos padrão dos arquivos
mudaram no Excel 2007. Baseados num padrão chamado OpenXML, esses novos formatos, segundo a Microsoft, são compactados automaticamente e geram arquivos até 75% mais enxutos. A redução de tamanho é fácil de constatar. Basta salvar um mesmo arquivo no formato novo e no antigo. Exemplo: uma pasta de trabalho do Excel vazia, salva no formato antigo, ocupa 17 KB no disco. No novo formato, ocupa apenas 8 KB. Ainda segundo a Microsoft, os novos arquivos mantêm separados os vários tipos de componentes: texto, imagem, som, etc. Isso permite abri-los mesmo quando uma das partes está corrompida. No Excel, a pasta de trabalho comum, em vez de XLS, é XLSX. Isso vale em todo o Office. No Word, em vez de Doc, é DocX. Voltemos ao Excel. O modelo é XLTX. Há também a pasta de trabalho salva em formato binário, XLSB. Até aqui, vimos 3 formatos novos: XLSX, XLTX e XLSB. Há ainda 3 outros tipos de arquivo. Trata-se daqueles que contêm macros. Nesse caso, todos terminam com a letra M de macro. Eles são a pasta de trabalho, XLS-M, o modelo, XLT-M e o suplemento, XLA-M. O suplemento, só para lembrar, é aquele arquivo que contém funções escritas em VBA e que podem ser agregadas às funções nativas do Excel. Na versão 2003, a extensão do arquivo de suplemento é XLA. Um detalhe: por que os arquivos com macros usam agora um M no final da extensão? Isso, de cara, torna os arquivos mais seguros. Basta você ver o nome da pasta de trabalho para saber que ela contém macros. Além disso, o Excel 2007 continua salvando nos formatos anteriores. Quando se está trabalhando com um arquivo de formato antigo, o programa mostra na barra de título a informação Modo de compatibilidade. Para salvar num formato antigo, acione botão Office, Salvar como e escolha Pasta de trabalho do Excel 97-2003. Você também pode escolher a opção Outros formatos para abrir a janela Salvar como. Nela, abra a caixa Tipo e veja todas as alternativas de formatos disponíveis. O Excel 2007 também é capaz de salvar documentos nos formatos PDF
e XPS. Trata-se de formatos fixos apenas para leitura e impressão. O PDF dispensa apresentação. XPS é sigla de XML Paper Specification. Mas, para salvar nesses dois formatos, é preciso baixar e instalar um plugin chamado Save as PDF and XPS. Esse suplemento está no endereço www.abril.com.br/download/4719SHTML. Depois de instalado o plugin, a caixa de diálogo aberta pelo botão Office passa a exibir, na opção Salvar como, o subitem PDF ou XPS. A opção aparece também no Word, no PowerPoint e no Access 2007. Quando você salva um PDF, o documento é mostrado automaticamente no Adobe Reader, se ele estiver instalado. Conforme você já percebeu até agora, o Excel 2007 mudou muito. Algumas novidades ou aperfeiçoamentos são fáceis de indicar. Outras, que somam dezenas ou centenas, correspondem a mudanças pequenas, mas que, no conjunto, ajudam a definir o novo jeito de trabalhar com o programa. Como é praticamente impossível e não faz muito sentido detalhar todos esses novos recursos, vamos destacar a seguir alguns dos melhores acréscimos feitos ao programa. Um deles é a janela aberta pelo botão Office, que você já conhece. Nessa janela, vamos destacar duas funções existentes no menu Preparar. Uma é inspecionar documento. O inspetor varre a pasta de trabalho e verifica se há itens como informações pessoais, linhas e colunas ocultas, planilhas ocultas ou conteúdo invisível. Se você vai enviar um arquivo do Excel para alguém, submeta-o antes ao inspetor de documento. Assim, você não corre o risco de remeter alguma informação que não devia. A outra função é o verificador de compatibilidade. Esse recurso lista os itens de um documento que são incompatíveis com versões anteriores do Excel.
Quando você está trabalhando com um documento em modo de compatibilidade, ou seja, com um documento em formato antigo, o verificador de compatibilidade entra em ação automaticamente. Ele avisa, por exemplo, se você incluiu numa planilha um recurso que o Excel 2003 ou anterior não é capaz de ler. Também merecem destaque os novos gráficos do Excel 2007. Revista e bem melhorada, a ferramenta de construção de gráficos acrescentou novos efeitos 3D aos modelos conhecidos. Para mudar o tipo de gráfico, o layout ou as combinações de cores, basta um clique. As planilhas do Excel cresceram em capacidade. O número de colunas saltou de 256 para 16.384. E o de linhas passou de 65.536 para incríveis 1.048.576. Para constatar isso, clique no quadro de junção das linhas e colunas e segure o botão do mouse. A largura da coluna agora comporta 255 caracteres e a altura da linha vai a 409 pontos. Cada célula pode conter até 32.767 caracteres. Esses números Super Mega Plus só foram possíveis, segundo a Microsoft, graças aos novos formatos de arquivo e mudanças internas no programa. Mesmo o usuário mais traquejado em Excel vai querer aproveitar os novos modelos prontos de planilha que acompanham a versão 2007. Há dezenas desses modelos. São orçamentos, calendários, relatórios, agendas e muito mais. Para ver esses recursos, clique no botão Office, acione Novo e depois percorra o menu. Outro destaque do Excel 2007 é o acerto de margens da planilha antes de imprimir. Na guia Layout da página, clique em Margens e escolha uma opção. Também é possível alterar as quebras de página arrastando-as com o mouse. Na guia Exibição, clique em Visualização da quebra de página e ponha o mouse para funcionar. Uma função que não é nova, mas se tornou muito mais simples, é a quebra de linhas dentro de uma célula quando o texto é maior que a largura da célula. Escreva o texto e na guia Início, clique no comando Quebrar texto automaticamente.
Outra função que já existia e se tornou muito mais poderosa é a formatação condicional. No Excel 2007, dá para mudar a cor de fundo, inserir ícones e até criar um gráfico de barras dentro das células. Tudo isso está à disposição na guia Início, Item, Formatação Condicional. Também muito útil é o recurso da visualização de várias janelas. Com ele, pode-se, por exemplo, criar novas janelas do mesmo documento. Assim, fica mais fácil comparar trechos da mesma planilha. É possível ainda abrir outra planilha na mesma janela, sincronizar a rolagem de duas planilhas na mesma janela e alternar janelas. Essas opções estão à disposição na guia Exibição, Grupo, Janela. O Excel 2007 vem recheado de estilos de célula pré-definidos para vários tipos de dados, incluindo os hiperlinks. Para mudar a aparência da célula, vá à guia Início e clique no comando Estilos de célula. Antes de aplicar o estilo, passe o cursor sobre ele e veja a previsão na célula desejada. Por fim, clique na opção escolhida. Neste capítulo, vamos explorar alguns recursos novos do Excel na área de gráficos. Mostraremos como usar esses recursos para dar um toque a mais na apresentação das planilhas. Adicione, por exemplo, uma fotografia ao fundo do gráfico. Fazer isso é mais fácil do que se imagina. Primeiro, insira na planilha os dados que vão servir de base para o gráfico. Em seguida, crie o gráfico que achar mais conveniente para a situação. Aqui, vamos usar o tipo colunas. Para isso, selecione os dados e na guia Inserir, clique em Colunas. Na galeria com tipos de gráfico, escolha a primeira opção de cilindro. Pronto, o gráfico foi criado. Clique com o botão direito no fundo do gráfico e, no menu, escolha Formatar área do gráfico.
Na janela que surge, item Preenchimento, escolha a opção Preenchimento com imagem ou textura. Agora, diga ao Excel de onde vem a imagem. Clique em Arquivo, se ele estiver num disco. Em Área de Transferência, se tiver copiado a figura para a memória. E em Clipart, para usar uma ilustração do banco de imagens do Office. Escolha a opção Arquivo e indique a imagem desejada. Agora, faça os ajustes para que diagrama e fundo fiquem em harmonia. Você pode, por exemplo, mexer com o grau de transparência para suavizar a imagem e garantir a leitura do texto. Esse procedimento pode ser combinado com outros. Um deles é formatar as séries de dados para realçar os números. Clique na série, horizontal ou vertical, com o botão direito e ajuste a fonte em tamanho ou cor para destacá-la em relação ao fundo. Você também pode editar as legendas ou até removê-las, se achar conveniente.
Se você achar necessário acrescentar rótulos para facilitar a leitura dos números, clique nas colunas com o botão direito e selecione Adicionar rótulos de dados. Os números aparecem. Também é possível clicar nas linhas de grade, mudando cor, estilo e sombra das linhas. Mas vale lembrar um detalhe. Em geral, o Excel apresenta uma proposta inicial razoavelmente harmoniosa. Só faça as mudanças que considere necessárias para melhorar a apresentação do gráfico. Enchê-lo de cores e fontes variadas tende a produzir um efeito contrário ao esperado. Quem administra projetos precisa estar sempre atento às etapas já cumpridas e, principalmente, às tarefas que dependem do cumprimento de outras. Nosso objetivo agora é montar um gráfico que ajude a fazer este tipo de controle.
O recurso específico para essa tarefa é o chamado diagrama de Gantt. O Excel não dispõe desse tipo de gráfico, mas, com alguns truques, pode-se obter uma adaptação. Ninguém vai controlar um projeto complexo com um gráfico do Excel. No entanto, é possível fazer um bom diagrama de acompanhamento para projetos mais simples. O primeiro passo para criar um gráfico de Gantt é entrar com os dados corretamente na planilha. Ela deve ter 3 colunas: descrição das tarefas, início previsto das atividades e tempo de duração. Deixe a célula A1 em branco. Agora, selecione todas as células e abra a guia Inserir. No grupo Gráfico, clique em Barras. Na galeria, escolha a segunda opção, Barras empilhadas. Clique na legenda e apague-a. Em seguida, clique com o botão direito na categoria do eixo vertical e selecione Formatar eixo. Marque o item Categoria em ordem inversa para apresentar as tarefas em sequência, começando do topo. Na área Eixo horizontal cruza em, marque o item na categoria máxima. Isso é necessário para que o Excel apresente as datas na parte inferior do gráfico. Clique em Fechar. Agora, clique com o botão direito na série de dados Data de início. Leve e solte o mouse até Formatar série de dados.
surge nova caixa de diálogo. Nela, defina a sobreposição de séries em 100%. Na categoria preenchimento, escolha sem preenchimento. Em cor de borda, sem linha. Essas definições fazem com que a série de dados data do início fique escondida no gráfico. Isso torna possível simular o diagrama de Gantt. Na sequência, clique com o botão direito no eixo horizontal, as datas de início, e escolha Formatar eixo. Nos campos máximo e mínimo, informe as datas que deseja mostrar no gráfico. Mas aqui há uma pegadinha. Esses números devem estar no formato de data interno do Excel. Aqui usamos 39.085, que corresponde a 3/1/2007. Uma observação. O Excel usa um número sequencial para cada data, num sistema em que 1º de janeiro de 1900 é 1, 2 de janeiro de 1900 é 2, e assim por diante. Para saber, por exemplo, o valor de 15 de agosto de 2007, use a fórmula igual a data.valor, entre parênteses, e entre aspas, 15/8/2007. O resultado é 39.309. Mas continuemos. Em unidade principal, usamos 7 para exibir intervalos de uma semana. Para poder digitar valores nesses 3 campos, é necessário marcar antes as opções fixo. Por fim, você quer mostrar a data em qual formato? Na categoria Número, na caixa Formatar eixo, eleja o formato de sua preferência. Aqui, optamos pelo formato dia/mês. Clique em Fechar para sair. Para finalizar, formate o gráfico para torná-lo mais atraente e mais útil. O objetivo, vale lembrar, é acompanhar visualmente o andamento das tarefas. Você pode mudar a fonte, a cor e o estilo das tarefas. Pode também incrementar a apresentação das barras. Pronto, aí está o diagrama de Gantt para o seu projeto. No Excel 2007, a formatação condicional tornou-se um recurso muito mais rico e poderoso. Como você sabe, esse é um meio pelo qual se pode mudar automaticamente o formato de uma célula de acordo com o valor que ela assume. Mas a formatação condicional, até agora, tinha uma série de restrições. A mais séria dessas restrições
é que seu uso estava limitado a 3 regras por célula. Mas havia outras. Copiar e colar, por exemplo, um conjunto de células em outro com formatação condicional, isso era dor de cabeça certa. No Excel 2007, esses e outros problemas foram solucionados. Agora, não há mais restrição ao número de regras. Além disso, é possível usar regras de classificação e recursos gráficos como barras, ícones e escalas de cores. Vamos ver tudo isso nos passos seguintes. Para começar, aplicar a formatação condicional é bem simples. Selecione a célula ou o conjunto de células. Na guia Início, bloco Estilo, clique em Formatação condicional. Em seguida, use o menu Drop-down para definir uma regra. A primeira opção, Realçar regras das células, trabalha com comparações. Verifica se o conteúdo da célula é maior, igual ou menor que um valor que está num dado intervalo. Digamos que seu objetivo seja bem simples: chamar a atenção para as vendas acima de R$ 500. Escolha o item é maior do que e, na primeira caixa, escreva 500. Na caixa de opções à direita, indique o tipo de destaque desejado. É possível preencher a célula com uma cor, destacar o texto ou a borda da célula. Há ainda o formato personalizado. Nesse caso, você mesmo define fonte, tamanho, borda e formato de número. A formatação com base em primeiros ou últimos destaca, por exemplo, os 10 maiores ou os 10 menores valores de um grupo. Ou ainda, os primeiros 10% ou os últimos 10%. A formatação condicional, com barra de dados, cria em cada célula uma barra proporcional ao valor. A formatação com escala de cores atribui às células uma tonalidade que representa seu valor. Nesta escala, o amarelo representa os números menores, os verdes, os maiores, os subtons são os números intermediários. No caso do conjunto de ícones, também basta escolher um modelo. Aqui, as setas indicam os valores acima da média, na média e abaixo dela. Cada estilo de formatação condicional oferece, no final, a opção Mais regras. Ela abre a tela Nova regra de formatação. Observe a regra padrão aplicada a esse conjunto de setas. Se o número está no terço superior, seta verde. Se está no terço médio, amarelo. E no restante, ou seja, o terço inferior, vermelho.
Você pode mudar esses números para obter outras formatações. Na caixa Estilo do ícone, já está pronto o jogo de setas para classificar os números em 4 blocos: superior, inferior, médio superior e médio inferior. Quando se usa formatação condicional, o Excel armazena as informações no gerenciador de regras de formatação condicional. Para abri-lo, acione Formatação condicional, Gerenciar regras. Essa ferramenta cria, edita, apaga ou visualiza as regras de uma planilha ou seleção de células. Para excluir uma regra, há um meio mais fácil. Clique em Formatação condicional, Limpar regras e indique a opção desejada. Uma dica: em planilhas grandes, é difícil localizar células com formatação condicional. Para isso, na guia Início, clique em Localizar e Selecionar e escolha Formatação condicional. O Excel destaca as células. Neste bloco, vamos fazer um exercício financeiro. Imagine o seguinte: você quer fazer uma poupança para assegurar no futuro o pagamento da faculdade de seu filho. Vamos montar uma planilha que calcula o valor a ser poupado todo mês, com base na duração do curso e numa estimativa de gastos mensais com os estudos. A planilha tem 5 células fundamentais que estão na coluna D. Nas células contíguas da coluna C estão os títulos das variáveis que essas células vão conter. Agora, os formatos necessários. D6 tem o formato porcentagem e D10, moeda. A planilha tem apenas uma fórmula que deve ser digitada em D13, conforme está na tela. Vamos destrinchar essa fórmula. A função PPGTO calcula o valor dos pagamentos mensais para atingir determinado montante num tempo definido. Há também a função VP, valor presente. VP calcula o montante para efetuar uma série de pagamentos de valor fixo durante um período pré-definido. A associação de PPGTO com VP dá a fórmula para estimar o investimento mensal. Um exemplo: digite em D3 o tempo de aplicação em anos. Se seu filho tem 3 anos, podemos considerar 15 anos o tempo de aplicação. Em D6, indique o rendimento médio mensal da aplicação. Em D8, escreva o tempo estimado para a conclusão da faculdade. Por fim, em D10, digite a expectativa de gastos mensais com os estudos. Feito isso, o valor estimado de aplicação mensal aparece no campo D13. O recurso Atingir Meta do Excel permite fazer outros cálculos com esta mesma planilha. Um exemplo: com um investimento mensal de R$ 1.000, em quanto tempo se acumula um montante suficiente para financiar uma faculdade de 5 anos
com custo de R$ 2.000 por mês? Para obter a resposta, escreva o rendimento médio, 0,5%, em D6. O número 5 em D8 e 2.000 em D10. Agora, na guia Dados, grupo Ferramentas de Dados, acione Teste de hipóteses, atingir meta. Surge a janela Atingir meta. Nela, clique no botão ao lado da caixa Definir célula e clique na célula D13. Clique outra vez no botão à direita do campo para retornar à tela Atingir meta. No campo seguinte, digite 1.000. Para a caixa Alternando célula, clique na caixa ao lado, clique na célula D4 e retorne. Por fim, dê OK. Agora, o resultado aparece no campo Tempo de aplicação. Resumo da ópera. Se você aplicar R$ 1.000 por mês à taxa de 0,5% ao mês, precisará poupar durante 6,96 anos, ou seja, 7 anos, para poder pagar R$ 2.000 por mês num curso de 5 anos. O Excel tem um recurso muito prático, mas pouco usado, que são as caixas de combinação. Essas caixas facilitam a elaboração do documento quando há itens que se repetem em um ou mais campos. A vantagem é que, em vez de digitar, escolhe-se uma opção. Neste bloco, vamos montar um formulário de pedidos ou orçamento de vendas com as seguintes colunas: produto, preço unitário, quantidade e total. As caixas de combinação vão ser usadas no campo produto. A primeira tarefa é definir o conteúdo dessas caixas, que será a lista de produtos disponíveis. Crie essa lista na planilha Plan 2. Na coluna A, linha 1, escreva o título, Produtos. Deixe em branco a linha seguinte e escreva a especificação de cada item. Volte para a planilha Plan 1. Nela, construa o formulário de orçamento. Vamos incluir as caixas de combinação nas células da coluna Produto. Clique no botão Office e, na nova janela, acione Opções do Excel. Na categoria Mais usados, ative a caixa Mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Dê OK. Na guia Desenvolvedor, clique em Inserir caixa de combinação, na área Controles de formulário. Trace a caixa na primeira célula de produto. A caixa de combinação está vazia. Vamos incluir nela a lista de produtos. Clique nela com o botão direito e, no menu, escolha Formatar controle. Na orelha Controle, clique no botão
ao lado da caixa intervalo de entrada. A janela se retrai. Na planilha Plan 2, marque a lista de produtos, de A2 até a última célula, aqui A19. Clique de novo no botão ao lado do campo e depois dê OK na janela Formatar objeto. Agora, abra a caixa de combinação. A lista está lá. A linha em branco é a primeira opção. O usuário poderá escolher essa linha quando quiser cancelar a inclusão de um item no orçamento. Clique com o botão direito na caixa de combinação e copie-a. Posicione o cursor na linha logo abaixo e cole-a. Repita esse procedimento para todas as linhas. Falta agora adicionar fórmulas à coluna total e formatar os números. A fórmula em total é simples. O produto do preço unitário pela quantidade. O formato do preço unitário e do total deve ser número com 2 casas decimais. Para dar acabamento na planilha, acrescente o logotipo da empresa, endereço, etc. Oculte as linhas de grade. Um formulário de pedido ou orçamento é um documento para ser utilizado muitas vezes. Então, em vez de armazená-lo num arquivo comum, XLS nas versões antigas ou XLSX na 2007, salve-o como modelo XLT ou XLTX. Assim, toda vez que você abrir o modelo, terá um formulário em branco para ser preenchido. A planilha já está pronta, mas vamos pensar um pouco. Cada caixa de combinação contém a lista de produtos que ocupa o intervalo A2 a A19 na planilha Plan 2. E se a lista incorporar novos itens nas células A20, A21, etc.? Sempre que você atualizar a lista, precisará atualizar o endereço delas nas caixas. Isso dá muito trabalho. O Excel tem uma função chamada desloc que pode resolver o problema. Desloc define uma região na planilha de forma elástica. Antes de usá-la, vamos nomear como produtos a coluna A de Plan 2. Em Plan 2, selecione toda a lista de produtos, incluindo a primeira linha em branco. Na guia Fórmulas, clique em Definir nome. Na caixa Nome, digite Produtos. No campo Refere-se a, digite a fórmula mostrada na tela. Isso define uma região de células chamada Produtos. A função Conte.valores conta as células preenchidas na coluna A sem o título. A função desloc usa essa contagem para definir o intervalo. Com isso, a área chamada Produtos sempre vai refletir o total de produtos da lista, não importa o número.
Dê OK. Agora vamos ajustar as caixas de combinação. Pressione Ctrl e clique em cada uma delas para selecionar todas de uma vez. Agora, na guia Desenvolvedor, clique em Propriedades. Na orelha Controle, em Intervalo de entrada, escreva Produtos. Dê OK. Abra qualquer caixa. A lista está lá. Agora, em Plan 2, inclua novos produtos na lista. Volte às caixas de combinação e veja que as novas linhas já foram incorporadas. Você pode automatizar mais a planilha, incluindo uma coluna de preços na lista de produtos. Assim, quando se escolher um item na caixa de combinação, o preço aparecerá na coluna correspondente. Mas, para isso, é preciso montar um esquema bastante criativo ou partir para a programação em linguagem VBA. Uma última dica. Na guia Desenvolvedor, comando Inserir, há dois tipos de controles, de formulário e ActiveX. Nesta planilha, usamos caixas de combinação de formulário, mas também podíamos ter usado objetos ActiveX. Há diferenças, mas ambos servem. Os dois tipos podem chamar rotinas de programação. Parabéns! Você concluiu o último capítulo do curso Info de Excel 2007. Se quiser avaliar seus conhecimentos, vá para o próximo passo e faça o teste.